Olá, meu querido amigo e meu irmão em Cristo. Desejo encontrá-lo bem, com saúde e em paz. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está saltitando em meu coração há alguns dias. E confesso a você que na madrugada de sexta para sábado eu acordei e essa palavra veio muito forte ao meu coração. E eu senti que precisava compartilhar com você. Está baseada no Salmo 73, um salmo de Asaf, que era um levita do templo de Deus na época de Davi, então era um músico da época de Davi. E eu gostaria que você pensasse sobre essa pergunta que eu já vou lhe fazer. Será que vale a pena servir a Deus? E antes de respondê-la, eu gostaria que você pensasse em tudo que tem acontecido no mundo, mas em especial no nosso país. Nós temos visto maus exemplos vindo especialmente das pessoas que deveriam dar o exemplo, de instituições que poderiam ser e deveriam ser guardiãs da justiça e na realidade não são. Outras que deveriam ser guardiãs da honestidade, da integridade e não são. E isso tem levado muitas pessoas a pensarem que não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena ser justo, não vale a pena ser íntegro, porque o crime parece compensar. O crime parece prevalecer e aqueles que estão envolvidos em escândalos parecem estar no lucro. Observe que eu estou falando parece e não estou dizendo que de fato é. Mas esse tema não é novo. Será que vale a pena servir a Deus? Asaf, vivendo há aproximadamente 3.000 anos, já fez esse questionamento também. E ele era um homem íntegro, temente a Deus, servia a Deus como levita. E ele passou a observar a vida dele e a vida de outras pessoas que não eram tementes a Deus. E ele vai dizer assim no Salmo 73, nos versículos 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Observe que é bem provável que ele estivesse passando por um momento difícil na vida dele. Não sei se financeira, conjugal, familiar ou em qualquer outra área. Mas é certo que ele estava vivendo um tempo difícil. E ele começa a comparar a vida dele com a dos outros. E isso gerou nele, inclusive, inveja. E gerou nele, inclusive, o risco de se desviar. Ele diz que os pés dele, por pouco, quase se desviaram. Faltou pouco, ele diz, para que se desviassem. Por quê? Quando nós começamos a olhar os maus exemplos, contextualizando agora, como tem acontecido no nosso país, das instituições que deveriam ser guardiãs da justiça, nós começamos a também ficar não só temerosos, mas revoltados, decepcionados, e a questionar se os nossos valores aprendidos dos nossos pais, mas principalmente da palavra de Deus, estão ainda valendo a pena. E aí nós vamos ver que na sequência do texto, eu não vou ler na íntegra, mas você pode ler o Salmo 73 depois, Asaf vai seguir nessa lamúria, nessa reclamação, nessa decepção, nessa angústia, porque ele estava pensando que o ímpio estava levando vantagem em relação a ele. E isso durou até que aconteceu um fato muito importante que precisa também acontecer na nossa vida, caso essa também seja a nossa necessidade no momento ou em qualquer outro momento da nossa vida. Veja o que ele vai dizer no versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Então essa angústia dele, essa revolta dele, essa decepção com as coisas que estavam acontecendo, durou até que ele entrou no santuário de Deus. E aí ele obteve a resposta.
E aí ele vai dizer no versículo 18: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Então aquilo que era considerado lucro até então passa a ser visto de forma real e ele vai perceber que na realidade aquilo ali se tornaria uma destruição na vida daquelas pessoas. E aí, a partir dessa observação, ele vai dizer assim: a minha alma e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então ele entende agora que mesmo que ele estivesse numa situação física, que ele fala, na minha carne desfalece, e ele fala também, o meu coração, então nós entendemos aqui que havia ali enfermidades da alma, digamos assim, das emoções, talvez ele estivesse passando por uma depressão, talvez por outra coisa de natureza emocional ou mental, e ele começa a ver que mesmo diante disso, ou a despeito de tudo isso, ele iria colocar a confiança dele em Deus, porque Deus era a fortaleza do coração dele. E aí ele vai dizer no versículo 28, mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Então eu também quero incentivá-lo e até, quem sabe, desafiá-lo também diante desse caos que nós temos vivido no Brasil, caos institucional, moral, por causa das injustiças daqueles que deveriam ser modelo de justiça, guardião da justiça ou guardiães da justiça, nós podemos também fazer como Asaf, nos voltar para Deus, entender que é bom nos aproximarmos de Deus, porque é Ele que vai dar a nossa recompensa. Ainda que para o mundo nós sejamos perdedores, ainda para esses poderosos nós possamos ser considerados perdedores, tolos, ingênuos, mas a palavra de Deus já revela o fim deles, é um fim de destruição. Mas para o justo é um fim de salvação. Então faça como nos diz o provérbio 24, versículo 1. Não tenhas inveja do homem ímpio, nem desejes estar com o homem maligno. Não precisamos ter inveja, não precisamos nos decepcionar, mas precisamos nos voltar completamente para Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que se volta para Deus não volta de mãos vazias, porque o Senhor tem prazer em fazer com que a palavra dele cumpra o propósito para o qual ela foi enviada, o qual é nos abençoar, nos guardar, nos proteger. Além de tudo, não permanece simplesmente aqui na terra essa bênção, mas o destino final do justo é a salvação eterna, a morada definitiva com o nosso Senhor, com o Criador, com o Senhor Jesus Cristo, o Salvador das nossas almas. Pense nisso. Será que vale a pena servir a Deus? E aí Asaf vai concluir esse texto dizendo assim no versículo 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E eu disse concluir? Sim, porque o texto que está no versículo 1 parece que deveria ter sido posto no último, porque é a conclusão a que ele chega. Mas ele optou por fazer de maneira diferente. Ele já coloca a conclusão do raciocínio dele no início, para que nós entendamos que, ainda que existam coisas muito complicadas, muito ruins, verdadeiramente Deus é bom, continua sendo bom para com Israel, ou seja, para com o seu povo, para com os limpos de coração. Pense nisso. Continue sendo limpo de coração, limpo de mente. Que as suas mãos continuem sendo íntegras, honestas, continuem sendo mãos que praticam o bem, que praticam a justiça, porque o seu fim certamente será um fim de glória, um fim de salvação, um fim de paz, um fim de felicidade juntamente com Deus. Abraço,
Fique com Deus, que o Espírito Santo cele em seu coração estas palavras.